Olá! Hoje a nossa exploração vai ser sobre um nome bem interessante. Rupert Sheldrake. Ah, sim. Um bioquímico, né? Formado em Cambridge, o que já dá um peso. Exato. Mas as ideias dele sobre campos morfogenéticos, nossa, dividiram opiniões. A New Scientist achou promissor, mas a Nature... A Nature desceu a lenha, basicamente. É que a proposta dele mexe com bases muito estabelecidas da biologia. E qual é o ponto central dessa proposta para a gente entender? Então, as fontes que a gente analisou focam na hipótese dos campos morfogenéticos. É uma tentativa de explicar, como a vida se organiza. Além daquela visão mais mecanicista, tipo só molécula interagindo com molécula? Isso. Porque pensa bem, o DNA tem o código das proteínas, certo? Os tijolos. Sim, a receita dos ingredientes. Pois é, mas como é que células iguais com o mesmíssimo DNA sabem que uma tem que virar parte do olho, outra do fígado, outra da pele? Quem organiza o canteiro de obras? A genética explica as peças, mas e a montagem? Boa pergunta. Falta o mestre de obras aí, né? É essa lacuna que o Sheldrake tenta abordar. Ele propõe esses campos morfogenéticos. Seriam, assim, estruturas invisíveis no espaço e no tempo. Tipo um campo eletromagnético, mas para a forma biológica. Uma analogia seria essa. Campos que funcionariam como plantas, roteiros para o desenvolvimento, guiando como as proteínas se dobram, como as células formam tecidos, órgãos. E até ligando e desligando genes quando preciso? E exatamente. O campo daria as instruções de quando e onde usar a informação do DNA. Interessante. E não é só sobre a forma inicial, né? As fontes falam de memória nesses campos. Sim, esse é outro ponto crucial. Esses campos teriam uma memória coletiva, acumulada pelas experiências de todos os membros daquela espécie que vieram antes. Uau! Uma memória da espécie. E teria uma hierarquia, tipo campo do corpo todo, campos menores para os órgãos? Isso. Campos dentro de campos. E a forma como essa memória, essa informação, passaria de um organismo para o outro, seria a tal da ressonância mórfica. Ressonância mórfica. Como funcionaria isso? É o mecanismo proposto por ele. Basicamente, padrões de forma e comportamento que já aconteceram influenciam os atuais por similaridade. Quanto mais um padrão se repete... mais forte ele fica, mais provável de acontecer de novo. Exato. Um processo de reforço de padrões através do tempo e do espaço, sem precisar de contato físico direto. As fontes trazem uns exemplos bem curiosos para ilustrar isso. A regeneração dos plateumintos, por exemplo. Ah, sim! Aquele verme que, se você corta em pedaços, cada pedaço vira um verme inteiro de novo. É impressionante. A ideia seria que o campo morfogenético do verme original ainda está ali, guiando a reconstrução. Essa é a interpretação pela hipótese dele. Como se existisse uma matriz invisível da forma completa que persiste. Faz pensar. E os membros fantasmas? Pessoas que perderam um braço ou perna, mas continuam sentindo ele ali. Também é citado. A sugestão é que o campo correspondente àquele membro ainda estaria presente, ativo, gerando as sensações, até dor. Tem um exemplo da química também, né? Da cristalização. Sim, esse é fascinante. Dizem que quando uma substância química nova é cristalizada pela primeira vez com um certo padrão em algum laboratório, fica mais fácil ela cristalizar do mesmo jeito em outros lugares depois. Mesmo sem ninguém passar a receita exata. Pois é. Como se o primeiro evento criasse um campo para aquele padrão cristalino e a repetição, via ressonância, fortalecesse esse campo globalmente. Falando em padrões que se espalham, a história dos passarinhos Blue Tits na Inglaterra. Aquilo é muito bom. Dos anos 50. Isso. Que aprenderam a furar a tampa de papelão da garrafa de leite para comer a nata. Isso. E o que chama a atenção, segundo as fontes, é a velocidade com que isso se espalhou, né? Por toda a Grã-Bretanha. E o detalhe, chegou até em populações de passarinhos que eram isoladas, territorialistas. Não tinha como terem aprendido olhando um para o outro. Então, a ressonância mórfica seria a explicação para essa transmissão do novo hábito, como se a ideia pegasse no campo da espécie. É o argumento do Sheldrake. A imagem do passarinho na garrafa se espalhando via ressonância. É forte, né? Muito. E isso conecta com outra coisa que as fontes mencionam, a sensação de estar sendo observado. Ah, sim. Ele pesquisou isso, coletou relatos, inclusive de gente como detetives, seguranças. Que sentem quando alguém está olhando para eles, mesmo de costas ou fora do campo visual. Exato. Tem até o exemplo dos seguranças de shopping,
que às vezes sentem que se ficarem encarando muito alguém suspeito na tela, a pessoa percebe e desiste, mesmo sem ver o segurança. É o que alguns relatam. Lembra muito a ideia popular de sexto sentido. E essa ressonância poderia influenciar até o aprendizado. Tem um exemplo rápido das palavras cruzadas? A ideia geral é que aprender algo que muita gente já aprendeu poderia ficar mais fácil. A ressonância ajudaria. O exemplo das palavras cruzadas que ficam mais fáceis no dia seguinte, quando mais gente já resolveu. Seria porque a solução estaria mais presente no campo coletivo. É uma ilustração dessa possibilidade. Quanto mais mentes acessam um padrão, mais fácil eles se tornam para outras. Essas ideias abrem portas para muitas conexões, né? As fontes até mencionam inconsciente coletivo, talvez, id, tal. Sim, é uma ponte possível. Alguns veem nos campos morfogenéticos uma possível base física ou biofísica para esses conceitos psicológicos ou espirituais que aparecem em várias culturas. E isso traz uma implicação de responsabilidade, né? Se a repetição reforça padrões. Exatamente. Nossas ações, nossos pensamentos, nossos hábitos, tudo isso somado poderia estar moldando o campo coletivo, influenciando o que é mais provável de acontecer. Tanto pro bem quanto pro mal, imagino. Com certeza. Reforçamos padrões o tempo todo. As fontes também citam rapidamente uma conexão com o Rolfing, aquela prática corporal, e uma frase daí da Rolf. O homem é um campo que se estende no espaço. É uma frase que ressoa com a ideia de Sheldrake, né? Sugere que essa organização invisível, esse campo, talvez tenha uma interface direta com o corpo físico e o bem-estar. Então, para a gente sintetizar essa exploração das fontes, a proposta do Sheldrake, com os campos morfogenéticos e a ressonância mórfica, busca ser um mecanismo. Um mecanismo que explique como a forma biológica surge e se mantém, como os instintos funcionam, de onde vem a memória coletiva. Coisas que a visão puramente genética e físico-química talvez não explique totalmente. É uma visão alternativa, sem dúvida controversa, mas que tenta abraçar fenômenos que, desafiam o modelo mais aceito. Exato. Tenta dar conta de observações intrigantes. E para a gente fechar, fica uma provocação baseada nessa ideia de ressonância e reforço de padrões, né? Qual seria? Pensando na nossa sociedade hoje, que padrões a gente pode estar reforçando coletivamente, talvez até sem querer? Padrões de comportamento, de pensamento, sejam eles bons ou ruins, e que por essa repetição ficam cada vez mais prováveis para o futuro. É uma pergunta e tanto. O que estamos solidificando nos nossos campos coletivos pela simples força do hábito e da repetição? Fica aí para refletir.